Olá, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Hoje, então, nós vamos continuar, né? Vamos falar da terceira classe aí, dentro do filo dos cordados. Hoje nós vamos falar sobre os répteis, tá? Então, aqui nós temos, né, vários exemplos de répteis que nós já vimos, já ouvimos falar, né? As cobras, né, da classe dos ofídeos, que nos remetem sempre muito medo, um jabuti, um lagarto, um crocodilo. Quais são as características, né? Então, os répteis é o primeiro grupo de animais a conquistarem o ambiente terrestre. Por que eles conquistaram o ambiente terrestre? Eles apresentam algumas características fisiológicas para isso. Primeiro, é que agora a reprodução não depende mais da água. Lembra lá dos anfíbios? A postura dos ovos tinha que ocorrer em ambiente aquático, porque os ovos não tinham casca, né? Então, o processo de reprodução estava muito restrito ao ambiente aquático. Agora não. Eles não dependem mais, os répteis, da água para reprodução. E eles têm adaptações em algumas estruturas. Primeiro, a pele agora é seca e impermeável. Eles têm uma proteína impermeabilizante que é a queratina. Então, isso impede a desidratação. É uma adaptação à vida em terra firme. Então, essa pele é recoberta de escamas em cobras e lagartos, de placas em jacarés e crocodilos e de carapaças em tartarugas e cágados. Temperatura. São animais pecilotérmicos ou ectotérmicos. Então, a temperatura deles ainda vai variar de acordo com a temperatura ambiental. Mas como o ambiente proporciona ambientes de exposição e de não exposição ao sol, eles conseguem, então, regular essa temperatura. Quando ele está muito quente, eles procuram tocas, locais mais escondidos, para não ficarem expostos diretamente ao sol e, com isso, a temperatura baixa. Se eles percebem que a temperatura corporal está baixando demais, eles se expõem ao sol. Eu acredito que todo mundo já viu algum lagartozinho, esses calangos, que é muito comum a gente ver no nosso quintal, com o pescocinho, né, para cima. Ele tá o quê? Aumentando a superfície de exposição ao sol para esquentar. Quando esquenta, ele esconde. É diferente de nós, mamíferos, que temos mecanismos fisiológicos para manter a nossa temperatura sempre no mesmo patamar. Outra característica é uma respiração exclusivamente pulmonar. Os anfíbios respiravam pela pele. Aqui não, a respiração é exclusivamente pulmonar. Mesmo nas tartarugas, que são animais aquáticos, elas podem ficar muito tempo debaixo d'água, tá? Outra característica é na parte da reprodução, a questão do desenvolvimento embrionário, tá? A fecundação é interna e o desenvolvimento não vai passar por estágio de larva, tá? É o desenvolvimento direto. E existem espécies ovíparas, que botam ovos e do ovo já eclode um animal muito semelhante ao adulto, que não vai sofrer metamorfose. Algumas espécies são ovovivíparas, como algumas serpentes. O que significa isso? O embrião se desenvolve dentro do ovo, só que esse ovo fica retido no corpo da fêmea. Quando a fêmea faz a postura dos ovos, imediatamente o animal rompe a casca ali do ovo. E algumas poucas espécies são vivíparas. O embrião se desenvolve dentro do corpo da fêmea. Então aqui, mais uma adaptação à vida terrestre. Ovo com casca. Então, um ovo com casca resistente, uma casca calcária. Então, esse ovo não vai sofrer desidratação no ambiente terrestre. A excreta, o xixi, é ácido úrico, uma excreta nitrogenada que não precisa de grandes quantidades de água para ser eliminado. É uma adaptação à vida terrestre, uma economia de água. A pele a gente já falou, né, que é uma pele recoberta de escamas, placas córneas ou carapaças que impermeabilizam. E o pulmão com uma grande capacidade respiratória, características que fizeram com que os répteis se adaptassem ao ambiente terrestre. Então, aqui, ó, mostrando os ovos de um anfíbio, um ovo sem casca, tá vendo? Esbranquiçado. Você vê o embrião ou os olhos aqui, ó,
do girino, você vê. Agora aqui não, nos répteis o ovo, né, é recoberto por uma casca dura, resistente à desidratação. Então, é uma adaptação à vida terrestre. O ovo contém substâncias nutritivas. Então, dentro do ovo eu vou ter os chamados anexos embrionários, que é o alantoide, o âmnion e o córeo. São estruturas que vão proteger o embrião em desenvolvimento, tá? E esse embrião, por conta desses anexos, ele não fica em contato com as excretas que estão sendo produzidas. Então, aqui só mostrando, né, uma tartaruga rompendo aí o ovo. Classificação. Então, dentro aqui dos répteis, nós temos 3 ordens. A ordem dos quelônios, dos crocodilianos e dos escamados. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas ordens. Quelônios. Quais são os representantes? Jabuti, que é o representante terrestre. Alguém aí pode ser que tenha até em casa ou já viu, né? Nós temos os cágados, que são animais que vivem em água doce, eles têm os pés palmados, né, adaptados ao nado. E nós temos as tartarugas, que são marinhas. As patas são transformadas em nadadeiras, né? São bastante ágeis aí no nado. Crocodilianos. Aí nós vamos ter os crocodilos, os gaviais e os jacarés, né? Então, o crocodilo. O crocodilo tem o focinho longo e estreito. O quarto dente da sua mandíbula aparece com a boca fechada. Mesmo com a boca fechada, você vê até o quarto dente. Já no jacaré, o focinho é largo e arredondado e os dentes não aparecem quando o animal está de boca fechada, tá? A jacaré é de ambiente de água doce e os crocodilos de água salgada, salobra, né? Do encontro do rio com o mar. E os gaviais, que têm o focinho muito longo, parecendo um peixe-espada. A maioria dos seus dentes aparecem quando o animal está com a boca fechada. Aqui no Brasil, a gente não tem representantes dessa espécie, tá? Os escamados, lagartos, tá? Tem o corpo recoberto por escamas, por isso o nome. Então, nós temos aí os lagartos, as lagartixas, que são animais muito importantes no controle biológico. Aqui, ó, ela está comendo uma aranha. Então, é um animal que faz um controle biológico bacana. Quando você vê lagartixa em casa, não mate. É um animalzinho bacana, ele faz mal para a gente, não. Ele vai comer os insetos que muitas vezes trazem prejuízos para nós. Camaleão tem uma adaptação importante, né? Um animal que consegue mudar de cor para se camuflar no ambiente, fugir dos predadores. E as cobras, né? Então, essas aqui remetem um certo medo para nós, né? A cobra mais venenosa do mundo é a taipã, que é essa aqui. A gente encontra ela na na Oceania, na verdade. No Brasil, a cobra que tem maior quantidade de veneno são as corais verdadeiras. A nossa sorte é que essa é uma cobra de pequeno porte, então ela inocula pouco veneno, né? Não é aquela coisa assim. E, né, as cobras, então, elas nos remetem esse medo por conta da picada. Nós temos as chamadas cobras venenosas, elas têm presas, elas têm dentes inoculadores de veneno. O que é o veneno para a cobra? É uma enzima digestiva, ela utiliza esse veneno para paralisar a sua presa e já começar o processo de digestão quando ela engole essa presa. Algumas serpentes não têm esses dentes inoculadores de veneno, como a cobra cipó, que é aquela verdinha. As jiboias, as sucuris, né? As jiboias e sucuris pertencem a uma classe chamada de boa constrictor. Elas matam as suas presas por constrição, elas se enrolam nela e deixam essa presa, então, ali, mata por paralisia e depois engole e faz a digestão. Uma coisa importante que eu quero que vocês levem para a vida, se por acaso algum dia acontecer algum acidente com picadas de cobra, gente, não façam torniquete, tá? Não amarra ali o local da picada, não. Isso faz com que o veneno se concentre ali, muitas vezes tem que amputar o membro, tá? Transporte a pessoa deitada para um pronto-socorro, um posto de saúde, o mais próximo do local onde vocês estiverem. Geralmente, esses acidentes ocorrem em região de mata. Então, cuidado ao adentrar nesse tipo de região. Você está indo para o habitat delas.
Então, use bota, não mexa em galhos amontoados, em buracos, né? Que é o esconderijo delas, tá? Cuidado para não complicarem aí no caso de acidentes com ofídeos. Então, não faça torniquete, não amarra, não corta, não chupa o local da picada, não faça nada disso. Transporte essa pessoa acidentada, de preferência deitada, tente tranquilizar a pessoa, transporte ela o mais rápido possível para um atendimento de saúde, tá bom? Pessoal, tem atividade lá no Google Sala de Aula sobre os répteis, tá? Um abraço para vocês e até a próxima.